Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Você que vem nos acompanhando aqui, nas últimas aulas nós estudamos os verbos regulares. E o que são os verbos regulares? São aqueles verbos que não mudam tanto na sua forma no passado, né? Eles têm algumas regrinhas, mas não mudam tanto. E eu falei que nós íamos estudar alguns verbos comuns, alguns verbos irregulares também. Mas hoje nós vamos estudar os verbos comuns, como está aparecendo aí para vocês já, né? São os comuns verbos, os verbos comuns. Ainda eu não tinha falado para vocês sobre os verbos comuns. E por que que eles chamam verbos comuns? Porque eles não mudam tanto no presente como no passado. Isso é bom, não é, pessoal? Porque fica muito mais fácil, né? Porque tanto eu falando uma frase no presente ou no passado, o verbo fica da mesma forma. É por isso que eles chamam verbos comuns. Porque se eu falar uma frase no presente, o verbo vai ser de uma forma. E se eu falar ele no passado, ele vai continuar da mesma forma. Então, eles chamam verbos comuns, porque ele fica da mesma forma, tanto falando no presente como no passado. Então, nós estudamos já, só recapitulando, o verbo regular, que ele muda, só tem uma pequena mudança quando eu falo nele no passado. E agora é o tempo de estudar o verbo comum, que não muda no tempo passado. Então, vamos ver já no nosso próximo slide alguns desses verbos. E eu coloquei também como exemplo frases no presente e no passado, para a gente fazer essa análise de como fica a frase, tanto no presente como no passado, tá bom? Então, temos como título nesse slide, verbs that don't change in the past tense. Verbos que não mudam no tempo passado, porque é isso que acontece com ele fica a mesma coisa no tempo passado. Então, essa aula vai ser bem tranquila, né? Porque eu já sei que o verbo não vai mudar no tempo passado. Tanto no presente como no passado, ele vai ficar da mesma forma. Então, vamos conhecer algum desses verbos? Como primeiro verbo, aqui eu tenho o verbo put, que é colocar, put. Então, eu coloquei para vocês. No presente, ele é put. No passado, ele é put também. Então, é o verbo colocar. Daí, temos uma frase de exemplo aí para vocês. Essa primeira frase é present, né? No presente. Could you please put the notebook on the table? Uma pergunta, né? Could you put the notebook on the table? Você poderia colocar o caderno na mesa, por favor? Então, estou falando aqui no presente, né? Você poderia colocar o caderno na mesa, por favor? Daí, eu tenho uma frase no passado aqui. Last week, I put the notebook on the table. Semana passada, eu coloquei o caderno na mesa. Last week, I put the notebook on the table. Então, vocês estão vendo aí que a primeira frase é no presente e a segunda é no passado. Então, observem que tanto no presente como no passado, o verbo colocar, que é o put, fica put na primeira frase e no passado, put também. Entenderam? Fica a mesma coisa. Então, ele é chamado de verbo comum, porque ele não muda na sua forma, tanto falando no presente como no passado. Daí, vamos ver um outro verbo, o segundo verbo que temos. No presente é o fit, que é ajustar, ficar bem. E no passado também é fit.
Daí temos uma frase de exemplo aqui, no presente. What do you think? This jacket fits me? O que você acha? Essa jaqueta fica bem em mim? Aqui nós temos o fits com um S, né? Aqui, por que que o fits tem um S no final? Porque nós estamos falando de uma coisa, né? É uma jaqueta, é uma peça de roupa. E se eu fosse mudar para um pronome, o pronome seria o it, que é o pronome neutro, que é usado para coisas e eventos da natureza. Então, quando eu uso o pronome it, o verbo ele tem que estar seguido com S. Não é que o verbo mudou porque ele está no passado. Ele mudou, colocou um S, porque se eu fosse substituí-lo por um pronome, seria o it. Então, ele teria que ter um S, tá bom? Então, ele não está mudando porque ele está no passado. Ele está mudando porque se eu fosse substituí-lo por um pronome, seria o it. Você que vem nos acompanhando aqui está entendendo o que eu estou explicando, porque nós já explicamos sobre o uso do it na frase, tá bom? Então, se você não está chegando agora, não pegou essa aula sobre os pronomes, eu sugiro que você vá lá e que você vai entender certinho o que eu estou explicando. Mas aqui a gente está falando sobre os pronomes comuns, que não muda. Eu só estou explicando para vocês que aqui o fit não mudou, ele só está com S porque está falando do pronome neutro, que é do it. Está substituído por o jacket. Se eu fosse substituir, né, a jaqueta aqui no caso, se eu fosse substituir, seria para o pronome it. Daí temos a frase aqui no passado. É por isso que eu estou mostrando para vocês, porque na frase no passado, o fit está sem o it. Então, aqui, I tried on the jacket yesterday. It fit me. Eu provei a jaqueta ontem, me serviu. Eu provei a jaqueta ontem, me serviu. Então, aqui o fit, tanto no presente como no passado, é o mesmo verbo. Ele não mudou, ele não mudou. Então, aqui segue a regra para o verbo, não é como verbo comum, ele não muda na sua forma, tanto no presente como no passado. Vamos para o nosso próximo slide, continuar analisando mais alguns verbos? Vamos lá para o nosso próximo slide. Verbos that don't change in the past, verbos que não mudam no passado, são os common verbos, os verbos comuns. Temos um novo verbo aqui, no presente é shut, no passado também é shut, que é fechar. A primeira frase de exemplo que temos é Could you please shut the window? Could you please shut the window? É uma pergunta, né? Você poderia fechar a janela, por favor? Você poderia fechar a janela, por favor? E no passado, I shut the window last month. I shut the window last month. Eu fechei a janela mês passado. Eu fechei a janela mês passado. Então, shut e shut, tanto no presente como no passado. Daí temos o último verbo de exemplo aqui. No presente, hurt, no passado, hurt, que é o verbo doer. Daí temos uma frase de exemplo aqui. My finger hurts. My finger hurts. Meu dedo dói. E aqui também a mesma coisa da outra frase que eu tinha falado para vocês. My finger hurts. O verbo aqui está com S. Hurts está com S. Porque eu estou falando de finger, é uma parte do corpo. Se eu fosse substituir por um pronome, seria o it. Então, o verbo tem que estar com S. Agora, vejam aqui. No passado, I feel down and my finger hurt last month. Me sinto para baixo e meu dedo doeu semana passada. Então, aqui nós temos o hurt e o hurt também não muda, tanto no presente como no passado. Ele não muda. Então, aqui nós vimos alguns verbos comuns,
que ele não muda como no passado, como no presente, tanto no passado ele não muda. Por isso que eles chamam de verbos comuns. Então, recapitulando, nós vimos já o verbo regular, que ele só muda um pouco na forma dele, quando ele está no presente, ele tem uma forma, e para passar para o passado, ele muda, só tem algumas mudanças e algumas regras. E vimos hoje o verbo comum, que ele não muda tanto no presente como no passado. Mais para frente, avançando nas aulas, nós vamos ver o verbo irregular. Então, se você quer continuar aprendendo, fique com a gente para aprender mais um pouquinho sobre os verbos no passado. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!